Hoje vamos falar sobre São Vicente de Paulo. Ele mesmo dizia que suas fundações não surgiram como um projeto prévio de sua missão. Há muito mais uma dimensão de intuição espiritual, de escuta da vontade de Deus e resposta generosa a partir dos dons recebidos do que um plano e estratégia de fundar algo. O próprio São Vicente evidencia isso quando afirmava as filhas da caridade. Quem pensaria que viria a haver filhas da caridade? Oh não, minhas filhas, eu não pensava nisso. Pensava Deus nisso por vós. Foi Ele, minhas filhas, podemos dizer, o autor da vossa companhia. Ele o é mais verdadeiramente que qualquer outra pessoa. Seu legado não se resume às suas fundações. Foi muito mais importante a sua contribuição na formação do clero, na criação dos seminários, na instância política através de sua participação no Conselho de Consciência, no envolvimento ativo com a realidade social da época. A influência de São Vicente de Paulo desempenhou na Igreja e na sociedade de seu tempo é inegável. O reconhecimento da Igreja e a continuidade histórica das iniciativas que empreendeu testemunham essa vivacidade apostólica, que hoje continua atuante através da família vicentina. Diversos ramos constituídos se dilatam no tempo e na história, nos diferentes serviços e ministérios da Igreja. É a atualidade da vida e obra de São Vicente. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua caminhada? Vicente de Paulo, ou Vincent de Paul, nasceu em Pouilly, próximo da cidade de Dax, no sul da França, em 24 de abril de 1581. Terceiro dos 6 filhos de Jean Paul e Bertrand de Maurras, seus pais eram agricultores e muito religiosos, cabendo à mãe a educação religiosa dos filhos. O trabalho era iniciado cedo. Os 2 irmãos mais velhos ajudavam os pais na lavoura e Vicente cuidava das ovelhas e dos porcos. Desde pequeno, Vincent demonstrava muita inteligência, grande religiosidade e devoção, tanto que na frente da sua casa, no pé de carvalho, em um buraco, ele colocou lá uma pequena imagem da Santíssima Virgem, onde diariamente ajoelhava e fazia oração. Aos domingos ia à aldeia com sua família para assistir à missa e frequentar o catecismo. O vigário, notando a inteligência e o zelo religioso do garoto, aconselhou que o colocasse em uma escola religiosa. Ingressou no Colégio dos Padres Franciscanos, na cidade de Dax, e após 4 anos se tornou professor. Fez os estudos teológicos na Universidade de Toulouse, sendo ordenado sacerdote em 23 de setembro de 1600. Continuou os estudos por mais 4 anos, recebendo o título de doutor em teologia. Uma viúva que gostava de ouvir as suas pregações e, sabendo de sua pobreza, deixou-lhe como herança uma pequena propriedade e determinada importância em dinheiro, que estava com um comerciante em Marselha. Se dirigiu ao devedor, de quem recebeu parte do dinheiro. No retorno desta viagem, em 1605, o navio em que estava foi atacado por piratas turcos. Vicente sobreviveu ao ataque, mas foi feito prisioneiro, sendo conduzido a Tunis, onde foi vendido como escravo, primeiro para um pescador, depois para um químico. Com a morte deste, foi herdado pelo sobrinho do químico, que o vendeu para um fazendeiro, um renegado, que depois se arrependeu e propôs a ele uma fuga para a França, que só se realizou 10 meses depois, já em 1607. Em um pequeno barco, atravessaram o mar Mediterrâneo e conseguiram chegar na costa francesa e de lá foram para Avignon. Ali encontraram o vice-legado do Papa e Vicente, voltando a exercer o ministério sacerdotal, e o renegado renunciou publicamente e voltou para a Igreja Católica
indo ambos residir em casa do vice-legado. Tendo ele de viajar a Roma, levou os dois em sua companhia. Padre Vicente aproveitou a estadia naquela cidade e frequentou a universidade, formando-se em direito canônico. O renegado pediu para ser admitido em um mosteiro e tornou-se monge. O Papa, tendo que mandar um documento sigiloso para o rei Henrique IV da França, escolheu Padre Vicente como fiel depositário. Pelos serviços prestados, o rei o indicou como capelão da rainha Margarida de Valois. Ela o deixou encarregado da distribuição de esmolas aos pobres e das visitas aos enfermos no hospital de caridade que tinha o nome da rainha. Fez este trabalho até o rei Henrique IV da França ser assassinado em 1599. Em 1611, estimulado por São Francisco de Sales, o sacerdote Pierre de Berulle fundou a Sociedade do Oratório na França, destinada à educação do clero. Esta congregação foi responsável pela reforma do clero francês durante o século XVII. São Vicente foi convidado pelo padre Berulle e passou um ano nesta sociedade. Mais tarde, padre Berulle foi nomeado bispo de Paris e indicou Vicente de Paulo para vigário de Clichy, subúrbio de Paris, onde permaneceu por 2 anos. Por indicação, Padre Vicente passa a trabalhar com os de Gondi, uma das mais influentes famílias francesas. Além da educação dos 3 filhos, ele também era responsável pelo cuidado espiritual e pastoral das mais de 7.000 pessoas que viviam nas inúmeras propriedades dos Gondi, espalhadas pela França. Ali ele viveu as 2 experiências de sua vida e missão, ocorridas no ano de 1617, e que estão na origem do carisma vicentino e das fundações que brotam dessas instituições carismáticas. A primeira aconteceu em janeiro de 1617, na cidade de Folleville, onde os Gondi tinham um castelo. Quando estava em viagem com a família, Vicente se depara com uma pobreza material e espiritual que assola o povo. Isso ele comprova quando atende uma confissão de um senhor da comunidade que se encontrava em situação espiritual dramática, sob o tormento de pecados que nunca ousava declarar em confissão. E ele questiona: quantas almas se perdem? Como remediar isso? Na missa de 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo, Padre Vicente profere o que ficou conhecido como o Sermão da Missão. A adesão daquela comunidade à confissão geral foi tão significativa que necessitou da cooperação de outros padres e se espalhou por regiões próximas. Naquela missa ocorreu o que é considerado o nascimento carismático da Congregação da Missão, que são os padres lazaristas, assim chamados porque a primeira casa da congregação em Paris se chamava Casa de São Lázaro. Eles também são conhecidos como padres vicentinos e foram criados para a evangelização do pobre povo do interior. Foi oficialmente fundada em Paris no dia 17 de abril de 1625 por São Vicente de Paulo, só sendo reconhecida em 12 de janeiro de 1633 com a bula do Papa Urbano VI. Após anos com a família Gondi, Padre Vicente assume como pároco de Châtillon-les-Dombes. Neste lugar viveu a sua segunda experiência. No domingo 20 de agosto, quando se preparava para presidir a missa, é informada sobre a enfermidade que acometeu uma família da comunidade, de modo que todos os seus membros estavam impossibilitados de cuidarem uns dos outros. Compadecido, em sua homilia, conclama seus paroquianos a fazerem algo por esses irmãos. A resposta foi surpreendente. As senhoras da comunidade se reuniram, organizaram provisões e as levaram até a família. Quando, à tarde, o Padre Vicente visita a família, se depara com um grande número de mulheres que iam e vinham, bem como outras que estavam junto à família.
Sua constatação é clara. Eis aí uma grande caridade, porém desorganizada. É preciso que a solidariedade de um dia integre as atitudes e estruturas cotidianas. Desta experiência surge as confrarias da caridade ou damas da caridade, formada por senhoras de posses que dispunham do seu tempo e recursos para atender os pobres. Esta fundação se reuniu pela primeira vez em 23 de agosto e erigida oficialmente em 8 de dezembro de 1617. As confrarias se espalharam rapidamente pela França e hoje são conhecidas internacionalmente como Associação Internacional da Caridade. O caminho de conversão de Padre Vicente exigiu uma revisão de suas motivações vocacionais e a necessidade de um envolvimento com a vida da Igreja e uma especial atenção aos pobres. Ele reconfigura o exercício de seu ministério em torno da caridade, tendo-a como missão. As suas fundações são o resultado de suas experiências tanto pastoral quanto espiritual. Em cooperação e ampliação da missão realizada pelas damas, se organizou também a atuação da Fundação das Filhas da Caridade. A fundação foi assumida conjuntamente com Luísa de Marillac em 1633, sendo criada no momento em que o sofrimento e as doenças causadas pelas guerras estavam destruindo a França. E nesse caso exigia pessoas totalmente dedicadas a essa obra em um caminho sacramental. Hoje se transformaram em milhares em todos os cantos do planeta, sendo mais conhecidas como Irmãs Vicentinas. No que se refere às fontes históricas do seu fundador, a família vicentina tem o privilégio de contar com um enorme acervo de escritos, correspondências e documentos redigidos por ele ou por pessoas próximas que tomavam nota de discursos curtos e das conferências. Embora acredita-se que muitas foram perdidas na Revolução Francesa, a gama de destinatários é bem vasta. Padre Vicente tinha 79 anos quando faleceu no dia 27 de setembro de 1660 em Paris. Seus restos mortais se encontram na capela da Casa da Congregação da Missão. O coração, por sua vez, se encontra exposto em um relicário na Capela das Aparições da Casa-Mãe das Filhas da Caridade, ambos em Paris. Sua beatificação aconteceu em 13 de agosto de 1720 e a canonização em 16 de junho de 1737. Foi canonizado pelo Papa Clemente XII e em 12 de maio de 1883 foi declarado pelo Papa Leão XIII patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Se você gosta dos assuntos abordados nesse canal, se inscreva, curta e deixe aqui na descrição o assunto que você gostaria que fosse abordado. Fiquem com Deus e uma boa semana.